Fala, meu povo lindo! Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Espero que bem. Estamos aqui em mais um podcast Café com essa mesa maravilhosamente recheada, agraciada pela padaria Master Pão, que fica lá no ponto final do Jacina. Procura o Fábio, a Elisa, gente, e vai experimentar essas delícias, porque, ó, vale muito a pena. Vocês vão sair de lá com uns quilinhos a mais, mas eu a garanto Isso aí. que vocês não vão se arrepender, entendeu? Nesse estúdio maravilhoso que nos recebe sempre com qualidade e profissionalismo no estúdio Realize. Gente, quer gravar seu podcast, consultoria, sua aula, quer trazer profissionalismo para aquilo que você tem em mente? Vem para cá. Vem pra cá porque aqui tem tudo o que você precisa. Nós começamos assim. Hoje a gente tá assim, mas porque eles fazem isso daqui, tá, gente? Eles são o profissionalismo. A parte é deles. A gente sai a cara e coragem. E também nós estamos na TV Real toda terça-feira às 21 horas. Gente, TV Real, canal 15. Se você quiser dar aquela assistidinha lá também, fique à vontade. Grazi. Lembra o povo também do like, das nossas curtidas no YouTube. Acho legal, Seguir a gente no Instagram. Acho legal. Acho muito importante, gente. Olha só como é que funciona. Para as redes sociais, né, funcionarem e expandirem, a gente precisa de curtidas, comentadas, likes e inscrições no Instagram, que aí o Instagram, no YouTube, porque aí o YouTube, ele lança os nossos capítulos, né, o nosso podcast para mais pessoas. Então, quanto mais pessoas curtirem, compartilharem, comentarem, se inscreverem no canal, nos ajudam na propagação da boa nova. Gostou dessa, né? Olha, tirei lá do saquinho. Depois do prolixo da Xaxá. Rapaz, em algum momento da vida eu vou lembrar essa palavra e eu usarei. Mas é com você, Grazi! Oi, pessoal! Sejam sempre bem-vindos aqui à nossa mesa da partilha, nesse podcast Café Com. Hoje com um tema sensacional, com uma convidada também mais sensacional que o tema, né? Porque, assim, tenho certeza que tanto para mim quanto para a Ariara esse tema mexe num cantinho aqui, né? Mexe num cantinho aqui. É uma veia que a gente ainda quer exercer. Pois é. A gente sentiu um gostinho, mas aí deu uma pausazinha e agora Deus abre novos caminhos junto com essa amiga aqui que com certeza faz parte aí da nossa história também, a Roberta Mendes, nesse Café com o quê? Missionária. Seja bem-vinda, Roberta, ao nosso episódio 54 do Café Com. Nossa, 54. Que alegria, hein? 54. Muito obrigada, primeiro, pela oportunidade, por me apresentar. E já sou missionária há muitos anos, junto com minhas amigas também, né? Mais de 20 anos aí levando o evangelho, não somente para fora, mas para dentro, que é o mais importante. O coração mudado, ele também é evangelizado. Então, a partir do momento que a gente dá um sim, não é um sim apenas para Deus, mas para uma transformação de vida. Então, obrigada por terem me convidado. Gostei dessa frase, hein? A partir que você dá um sim, é um processo para conversão de vida. Um sim para Deus é um processo para a sua conversão de vida. Começou bem, hein? Já começou, já. Ah! Eita! Foi sem querer, viu? Mas valeu. Sem querer, querendo. A gente já acorda com o quê? Com os tapas da vida. Vambora! Obrigada. Só não se assuste que o cafezinho hoje tá sem açúcar. Aí a gente pega a Carolina e joga dentro. Só que esse cafezinho, ele tem um cheiro de negresco. Eu vou te dizer um negócio, olha. Quando tá sem açúcar, gente, Obrigada. O segredo é comer doce do lado, entendeu? A gente já vai se tafulhar na Carolina. Eu amo um café. Roberta, conta pra gente um pouquinho quem é Roberta. É difícil, né? Resumir em 42 anos quem é a Roberta, às vezes vai precisar de alguns termos muito específicos, né? Então, é uma pessoa que luta todo dia para ser melhor, que erra bastante, que acerta com os erros, que evangeliza dentro e fora, mas também que, acima de tudo, quer servir as pessoas. Então, assim, resumir em 42 anos, são muitas situações que a gente vive, né? Quem é a Roberta, que quem me conhece sabe que eu sou, né?
Então, a gente, assim, dá um subtítulo para quem nós somos, diante de tantas pessoas, às vezes, que vão assistir, ou até 20, 15 pessoas, né? Verdade. Quem nos conhece, né, sabe quem nós somos. Mas eu sou uma pessoa muito comum e simples. Né? Não tem muito segredo. Roberta é aquela pessoa que só de digitar a gente já sabe o que está acontecendo. Para quem conhece. Para quem conhece. Exato. Mas, Roberta, assim, acho que eu reformulei mal a pergunta. Quando a Roberta descobriu que queria ser missionária? Quando a Roberta viu teve essa visão que não seria uma pessoa de raízes, e sim seria uma pessoa que espalharia sementes por onde passasse? Bonita pergunta, hein? Melhorei. Porque é tão difícil o termo de quem é a Roberta, né? Fica um pouco subjetiva a pergunta, mas gostando e dando valor à sua pergunta também. Obrigada. O que acontece? Quando eu descobri, foi no movimento Fanuel, junto com a Grazi. Lembro que a Grazi me viu chegando no primeiro retiro espiritual que eu fiz. Sim. Foi bastante tempo atrás, né? Foi o primeiro mesmo onde eu descobri esse chamado, né? Mas não foi um chamado apenas de ir, né? Mas também de permanecer aqui em Friburgo, porque começou muito pequeno, né? Comecei a pregar pelos jovens, daqui a pouco recebi os convites nos municípios, daqui a pouco nos estados, e foi como referência mesmo, não daquilo que eu levava, mas da minha vida de luta. O padre Carlos, um dia me disse algo muito bonito, ele falou: Roberto, você precisa amar a sua luta. Então, a partir do momento que a gente ama a luta que nós temos... Ai, padre Carlos. Eu percebi... Perfeito, né? Então, eu descobri... Vou até anotar. Anota, por favor, né? No primeiro momento, olhando para trás, né? Porque a gente vai recapitulando a história a partir do momento que há um convite, né? Sim. E vendo, né, tudo interior que eu passei, né? As lutas, eu percebi que realmente as sementes vieram não apenas com o chamado, mas a proposição daquilo que eu posso viver como ser humano. É uma proposta de vida, a missão. É um propósito. É verdade. É um plano. Mas, às vezes, a gente se perde naquilo que Deus quer para nós. Como a gente se perde? Com nossas fraquezas, limitações, a nossa falta de amor a nós mesmos, a nossa falta também de amor ao próximo. E essa luta diária, porque é diária, gente. A cada minuto a gente precisa lutar. Evangelizar fora é mais fácil do que dentro. Dentro e também no nosso contexto onde vivemos. Perfeito. Perfeito. Então, às vezes, né, nas escolas de missões que eu já fui, eles sempre diziam: começa pela sua casa, depois pelo bairro, depois pelo município, depois pelas cidades, depois pelo estado. É tudo de dentro para fora. E as sementes vêm como? Com referência de vida, testemunho. Não perfeito. Porque é cobrado, né? Não, perfeito só... Perfeito não é. Não o testemunho e dentro perfeito. É muito delicado, porque assim, mexe com as nossas feridas também. Isso. Né? Muitas. Então, evangelizar dentro é literalmente dentro. Sim, você primeiro tem que tratar aqui para conseguir chegar a quem está mais próximo e depois expandir, né? Isso. E eu lembrava aqui também de uma coisa que a Raíssa falou lá no Maria, gente, né? Até a gente vai publicar a palestra dela, mas ela falou muito a respeito... Não, Larissa. Larissa Garbiati. Ela falou a respeito de uma coisa... Beijo, Larissa! Melhoras operou ontem. Tava sambando de noite. Pois é. Tava sambando, já tá bem. Minha amiga sem vesícula, nós duas. E assim, ela falava de uma coisa com a gente que é muito importante se dizer, né? Ela foi num podcast, o Santo Flow, e lá perguntaram para ela, né? Larissa, como é para você deixar sua casa, seus filhos, seu esposo e sair em missão? Você que é mãe e tudo mais. Ela falou assim, olha, é ótimo. Sendo sincerona como ela é. Por quê? Porque quando você está na sua casa, para quem escolhe esse caminho, a missão começa ali, né? E a missão ali não é a mais fácil. A mais fácil é fora. Porque a missão ali você enfrenta uma pirraça, você enfrenta os desafios de educar,
você enfrenta os desafios de ter filhos diferentes, de ter um marido que é diferente de você, são pensamentos diferentes. Então, realmente, quando a gente entende que começa de dentro para fora, eu acho que aí a gente consegue realmente expandir, porque a gente começa pela parte mais difícil. Sim, sim. E o mais difícil é o quê? É ser a gente mesmo. Sim. Ui! Sim. Aí vem Só alfinetada. Mas aí tem uma coisa, gente. Nossa amiga é missionária e ela, querendo ajudar mais o próximo, ainda está estudando terapia. Então, assim, cara, essa daqui vem com pacote Office completo. Entendeu? A gente tem que falar isso. Não, a gente estava sentada numa mesa. Download full. É o download Office 2025. Não, mas assim, quando você fala isso, né, a gente pega e para pensar assim. É muito fácil você pegar e falar de missão, mas é muito complicado você chegar e você analisar a sua história e sim modelar para ser a missionária que Deus quer, porque não é o que eu quero. São Paulo falava, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, olha. Entendeu? Então, assim, a gente tem sempre que se moldar, porque quando a gente sai em missão, a gente não sai em missão para falar de nós. A gente sai em missão para falar de Deus. Como é que você vai falar de Deus se na sua casa é filha de uma... Entendeu? Você não vive aquilo que você vive dentro da igreja, dentro da sua fé, da sua religião, dentro do seu caminho, do seu chamado. Como é que você é uma pessoa dentro da igreja e é outra fora? Como é que você vai ser um missionário se você não vive a plenitude da graça naquilo que te conhecem, naquilo que você pode tirar todas as suas vestes e armaduras e apenas ser você? A gente tem vários grupos, né? Eu e Grazi, a gente é a moça dos grupos. E a gente tem vários grupos e um dos grupos é Como Estamos. Eu, Arielle, mais uma amiga. Como estamos? É aquele grupo que do tipo assim, como estamos? Estamos uma bosta. Por quê? Porque a gente não está se sentindo bem. A gente está triste, a gente está cansado, a gente está com dor. E quando você fala disso de começar de dentro, é vencer isso e falar de Deus. Sim. É vencer todos os obstáculos e falar daquele que já fez e faz e continua fazendo na sua vida, pela sua vida e através da sua vida. Sim, com certeza. Né? Então, assim, você falar com começar de dentro, eu acho muito bonito isso. E uma coisa que eu falo muito nos bastidores e as pessoas às vezes não sabem não existe família propaganda de margarina. Não existe família perfeita, não existe ser humano perfeito. Todos estamos buscando, dia após dia, sermos melhores. Sim. E todo missionário sai de uma família também, né? Sai de uma família. As famílias são disfuncionais, todas, né? Mas isso não requer da nossa parte de não responder uma missão. É verdade. A missão começa dentro porque se a gente não estabelece limites de nós com o mundo externo, tudo vai ficando muito sombrio dentro da nossa vida. Lidar com as sombras e as luzes que temos é uma luta muito grande. Oh, glória! Só que se você aprender a fazer a missão porque você ama, fica diferente daquilo que você busca. Sim. O que muitas vezes eu percebo nesses 20 anos de caminhada, eu também já passei por esse erro, né? Às vezes o missionário busca muito reconhecimento, aplauso, validação da igreja humana, do círculo do clero, né? Quer ser bem visto. Mas quando a gente começa a redescobrir a nossa humanidade sem ser robotizada por algum sistema que quer nos colocar como se deseja, a gente vê que servir é muito simples. Não é o cargo que faz o missionário, Sim. Não é o chamado que impõe aquilo que nós somos, não é apenas uma correspondência do amor de Deus, porque a gente nunca vai corresponder. E com exatidão, a gente não sabe muito bem a vontade de Deus. Com exatidão, Não. porque Ele é alfa, ômega, é o princípio, é o fim. Só que como nós podemos estabelecer algo que esteja muito perto de Deus? É você saber que você está no caminho sendo correta.
É evitar as duplicidades, as incoerências com a nossa luta. Não Com é ser certeza. perfeita, mas é buscar Caminhar. isso, caminhar. Não é ter transferências daquilo que os outros querem para nós, mas transferir o serviço como a simplicidade e a humildade. Porque a humildade, às vezes, a gente também se perde muito nisso. Eu acho que humildade é uma palavra assim que as pessoas corrompem. Me perdoa! Não, não. É meu ponto de vista. Você eu tá sou certo. humilde. Não. Até quando? Existe a falsa humildade e a humildade autêntica, porque também não existe a verdadeira, porque a palavra humildade já é verdadeira. Então, pisar no solo onde a gente quer conhecer é muito fácil. E corresponder às pessoas de acordo com a nossa humanidade é mais fácil ainda. Mas, como eu disse para vocês, robotizar uma santidade pode se tornar um complexo na nossa vida e gerar adoecimentos. Sim. E você falar isso é importante porque a gente vem numa métrica, né, de que todo mundo tem que fazer tais coisas para se tornarem Exato, santos. Isso. E isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Né? E assim, para seguir ele vai cobrar de cada um de uma forma. Da Grazi, ele está pedindo de um Exato. jeito. De mim, está pedindo de outro. De você, está pedindo de outro. E as nossas correspondências, mesmo vivendo os sacramentos, mesmo buscando estar em confissão em dia, comungando, jejuando, fazendo as orações, existe a individualidade do pastoreio do Senhor. Isso. Que você não pode querer que todo mundo se cumpra a mesma coisa. Cada um tem um Sim. padrão comportamental, de uma maneira, uma história Sim. ferida. Sim. Por que que a gente se coloca tanto acima daquilo que precisa ser? Se Deus não nos cobra, não nos culpa, não nos compara a ninguém, Sim. por que nos colocamos em cadeiras que não são nossas Sim. e pertencem muito mais aos nossos anjos santos? É verdade. E ser como santo não é você ficar o tempo todo se comparando, né? Eu falo muito e tenho falado nas palestras, gente, não tem ninguém que biloca ainda igual o Padre Pio. Queria. E nem que tenha chagas dele. Não queria, não. Deixa eu fazer uma correção. Às vezes a nossa bilocação vai ser de um cômodo para outro em casa, mas é, como Santa Teresa dizia, é nas panelas, às vezes, Sim. que você vai Sim. Santa ter Teresa. essa missão. Né? É entre as panelas, ela dizia, entre as panelas, entre a cozinha. Né? A gente vai trabalhando a nossa vida interior de forma externa e interna. Então, é fácil. Eu poderia aqui contar muitas coisas de missão, tá? Eu vou dizer para vocês que eu já passei por muitas coisas na África, até na minha imigração em Portugal, não querendo mesmo ser missionária, me chamaram a ser também, né? Convidando para grupo, mas assim, missão não é apenas a de gente, mas é se tornar gente. Sim. Ah, eu gostei. Gostei muito, se tornar gente. Porque você... eu tenho acompanhado alguns influencers que eles estão fazendo uma missão na África nesse momento. E assim... Você vê a realidade do povo que sofre, do povo que tem necessidade. Sim. Você chega lá, você vê o quão miserável você é como pessoa. Sim. Como a gente ainda tem tanta aresta a ser podada, porque as crianças lá, às vezes, não têm uma água potável, porque as crianças lá, às vezes, não têm o que comer no dia seguinte, porque as crianças lá têm que ir para as casas de acolhimento para poderem ser resgatadas das pessoas que fazem mal a elas. Sim. Então, assim, como as crianças lá pedem para se tornarem madrinhas, padrinhos e até mesmo mães e pais para tirarem elas de lá, Isso. né? Perfeito. Então, assim, e nós temos tanta coisa e não valorizamos. Exatamente. A gente ainda acha que Deus vacila com a gente tendo tanta coisa. Isso. Exato. Então, assim, quando você fala se tornar gente, é olhar o que a gente tem. É valorizar o que a gente tem. E é poder distribuir o que a gente tem para quem está do nosso lado. É o mais próximo, né? É o mais próximo. Começa com do lado, né? Do lado e dentro. Começa Vou afirmar. dentro e depois vai A para do pessoa lado. mais próxima da gente é a gente mesmo. Sempre. E essa comparação que você fez da África. A África é maravilhosa. Aí quando começa a falar assim para mim, não, mas lá tem tanta pobreza, eu tenho, mas não é só pobreza. Sim. Porque aí você Felicidade que conhece a Europa. A pobreza lá é diferente. Espiritual. É mais espiritual, pessoal, Sim. humana. Né? Sim. Não é que todo mundo seja pobre humanamente, mas a gente
descobre uma comparação, né, do termo de desprendimento. Quanto mais desprendido, mais alegria, né? Mas aí vem a questão do que é ser rico, né? Sim, valores, o que é ser rico, né? É a questão da miséria. O povo africano, mesmo com toda a sua... Quanto que os angolanos são expansivos, felizes, e aquela alegria, aquela coisa toda que transborda com tão pouco. Verdade, né? verdade. Com tão pouquinho. Eu trabalhei lá em Portugal, né? E aí eu falei, gente, não é possível, que eu vou para um lugar, como eu atraí africano perto de mim. E a minha melhor amiga, uma das minhas melhores amigas lá em Portugal, era uma angolana, Carla. Eu não sei se ela vai assistir, né? Carla, beijo! Eu vou mandar um link para ela, né? Que eu estou falando dela, afinal, né? Mas aí eu falei, gente, né? O que nos atrai, né? Para você ver, aonde o missionário vai, não me dando o termo como missionária, né? Quando a gente falou que ia falar, né? Nós estamos com uma missionária, mas aqui eu vou, assim, recordar que a Igreja Católica diz que o batismo já nos torna missionários. Sim. Então, somos todos, né? Três missionários, né? Discípulos São e três missionários. missionárias, né? E esse termo de missão, eu acho que é muito individual, né? Porque você como mãe, né? Eu como celibatária, a gente tem algo muito especial dentro de nós, que é essa presença de Deus, porque a gente busca. E numa igreja que, embora esteja passando por crises, e a gente não pode deixar de mencionar isso, estamos. Mas a crise não é definição para quem nós somos, porque se a gente está se curando, procurando uma terapia, procurando se recordar da nossa tradição, daquilo que realmente temos dentro da igreja e que é de valor, uma riqueza espiritual, e também a nível de recursos os quais nos santificam, que são os sacramentos. O sacramento, ele tem que nos ajudar a melhorar como pessoa. Aí eu fico pensando assim, meu Deus, mas eu já comungo tantos anos e ainda não melhorei. Né? Não é fácil. Eu me confesso tantos anos e ainda não melhorei. Até quando? Né? Até quando? Às vezes eu questiono muito a Deus, né? Até quando eu vou ser uma pessoa melhor? Né? Porque, de forma eficaz e com exatidão, ninguém, de uma maneira assim comportamental, é muito perfeita. Mas a nossa perfeição está nos erros. Verdade. A nossa perfeição, às vezes, está nas podas, que muitas vezes a gente sofre. Está em sentir, né? Está em sentir, em viver aquilo que é para viver com dignidade, com honestidade, sendo honesta para você mesmo, né? Então, assim, se vocês quiserem perguntar sobre as missões, também eu vou falar, né, as histórias, né, se teve alguma que vocês quiserem saber. Mas eu acho que a gente não pode começar um programa não dizendo quem nós somos. Sim. Que o missionário não tem um título. É um missionário. Somos missionários, mas todos nós, batizados somos, e podemos dizer lá no nosso Instagram, missionária Ariale, missionária Graça, somos. É um subtítulo? Mas não nos faz como pessoa. Missionária da panela como Santa Teresa, valeu? É isso. E é isso. E tá tudo certo. É a realidade que eu posso oferecer hoje. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Não é o carro, o avião, a câmera, a luz que vai nos fazer missionário. Ou senão o destaque todo pra gente. Sim. Uma coisa que eu aprendi com esse podcast, né? Pode até parecer brincadeira, mas eu aprendi aqui. A gente tem que estar onde Deus chama a gente. Hoje Deus preparou pra gente estar aqui, né? Gravando o podcast, fazendo isso. E a forma que a gente tem de evangelizar hoje é através dessa mesa. Eu queria estar pregando pelo Brasil, conhecendo os outros e fazendo o que eu gosto de fazer. Segundo Graça, eu sou um tatu, de estar ajudando, de estar mexendo os pauzinhos, arrecadando, fazendo. Gostaria. Só que a minha realidade hoje não me permite. Sim. Porque eu sou uma pessoa casada, eu tenho 2 filhos. Isso. E outro, porque minha saúde não me permite. Entendeu? Assim, vai me permitir? Vai me permitir. Ano que vem estaremos mais ativos? Estaremos mais ativos. Glória. Entendeu? Só que, assim, é uma realidade do que você... Como é que você pode fazer? Você vai esperar um momento propício? Não, você vai do jeito que você tiver. Também aprendi isso. Entende? E sabe que eu estava reparando aqui, quando a Roberta trouxe, né, esse álbum aqui de fotografia, né, eu olhei, aí pensei assim, gente, aqui deve ter só, né, deve ser da África, poxa, não sei o quê.
Daqui a pouco a gente começou a se encontrar aqui nas fotos. Não tem eu. Tem a minha clone, mas não tem eu. Roberta tá me devendo uma, hein? Eu olhei assim, zebrinha, rústico, África. E, na verdade, quando eu abri aqui, eu falei assim, como se constrói um missionário? Aí eu comecei a ver os primeiros retiros lá atrás, que Roberta participou, a família dela. Eu falei assim, cara, como que se constrói? A gente acha tanta foto, as pessoas aqui, retiro, cenáculo com Maria, Fanuel, encontro da renovação. Aqui você é Graça. Retiro de carnaval. E a gente fala assim, pô, ainda tem até um outro missionário aqui também, que sai em missão, Wagner. Wagner, se estiver nos ouvindo... Um abraço pra você, meu Estamos irmão. te esperando, meu irmão. E assim, eu falei, cara, realmente, assim, o que tem na bagagem de um missionário, né? Tá aqui. Tem tudo isso aqui. Tem uma memória, tem tanta gente aqui, tem tanta coisa. Experiência, né? E eu falei, cara, isso aqui é um resumo lindo da missão. Porque ela foi sendo construída ao longo de um tempo. E esse foi o tempo que Deus foi maturando você, né? Exato. Maturar é a parte mais difícil. Porque o missionário vem com a cruz. E eu digo que a cruz é que faz o missionário ser verdadeiro, né? Não é deixar de passar pelos sofrimentos, porque nós passamos, de qualquer maneira, sendo missionário ou não, todos nós devemos passar para que possamos nos moldar, como diz a Ariari, e você agora está dizendo, a maturação. Maturação a gente só se constrói com o tempo. Porque eu lembro que quando eu respondi a Deus, eu achava que ia evangelizar o mundo todo mesmo. Constância. A gente sempre acha. Não se sinta só. Fidelidade todo mundo fidelidade acha. Vem de um caminho de muitos espinhos, mas de muitas flores também. E de uma construção tão bonita. E quando eu dizia, até essa semana por um amigo, né, ele falando sobre obras, né, o que eu entendi com as obras? É uma construção de missão, que às vezes a gente fica preso à estrutura. E a estrutura é importante, sim. A Eucaristia, importantíssima. A Santa Missa, importantíssima, porque é o ápice da nossa fé. Mas isso tudo, se nós não tivermos uma bagagem interior, de dentro, de construção, de nos alimentar com a graça de Deus... Sim. De fazer com que nossa vida seja melhor, não porque somos melhores que os outros, porque correspondemos a Deus. Entendemos o chamado, né? Entendemos o chamado. Isso tudo só vai valer se a gente der realmente um sim verdadeiro. Um sim onde a gente possa mudar a vida todo dia. Mas não é de forma forçada. Não é natural. É natural, é com leveza, é algo que eu aprendi também. Eu cobrava muitas pessoas. Eu cobrava muito o olhar delas para mim. Até de pessoas, às vezes, que eu coloquei muitas expectativas e me decepcionaram. E isso ocorre dentro da igreja, gente. É o que mais ocorre, porque a gente espera muito do outro. Porque aqui um lugar, aqui dentro da igreja, né, que eu estou dizendo, eu estou até achando que eu estou dentro da igreja, gente. Coisa de missionário mesmo, não, né? Cristão. Tamo junto! Dentro da igreja, a gente acha que vai encontrar pessoas muito boas, muito amáveis. Que não vai ter defeito nenhum. E isso tem que desconstruir a gente já no início da caminhada. Porque às vezes a gente adota muitas pessoas como mães, pais. E pai e mãe tem que ser original mesmo, tá? Desculpa quebrar esse padrão. Ai, mas você falou uma coisa que aí eu vou trazer o marido da Larissa, o Flávio Vitor, falou num podcast que ele virou e falou assim, no dia que eu adotei o meu sobrenome para tal comunidade... eu desvinculei o meu laço familiar e assumi o papel. Flávio Vitor, colo de Deus, né? Assim, ele botando. Ele falou assim, não, mas antes de ser Flávio Vitor, colo de Deus, eu sou Flávio Vitor Júnior. Eu tenho pai, eu tenho mãe, independente da minha história, independente do meu passado, independente da minha alegria, da minha tristeza, independente de qualquer coisa. Porque se eu tirar, aí vem aquele momento, na ruptura, quem sou eu se eu não sou isso, se eu não sou aquilo? Exato. E aí você coloca a sua confiança toda na estrutura, na comunidade, na missão. E quando a missão acaba, a estrutura acaba, você cai junto. É verdade. E a fé, desculpa até te cortar, não, tem que continua mesmo. Tem que estar na raiz da cruz. Sim.
Se é você não ali olhar a cruz, já era. que a gente recebe o sangue de Cristo para nos santificar, nos curar, nos libertar. As pessoas não têm poder sobre nós. É verdade. O milagre não vem apenas de coisas extraordinárias. É o ordinário. O Todo milagre dia. de acordar, respirar. E, às vezes, dentro da igreja, vou desconstruir mais um pensamento nosso, já que eu estudo o que eu falei para vocês, e depois, se vocês quiserem ficar à vontade para falar o que eu estudo, né? Não vou falar, né? Mas Não, assim, eu acho que fica à vontade. você né? pode Eu falar. estudo abusos eclesiais, né? Algo muito importante, o qual nós devemos nos prevenir hoje. E a gente vai desconstruindo muitos pensamentos. E como refazer, né, esses padrões? É você aprender o que é novo para você caminhar no que é certo. O que é certo para nós? Com exatidão, a gente nunca sabe de verdade. Não é questão de paz. Eu tô em paz aqui nessa comunidade. Eu estou em paz aqui. A paz a gente tem naquilo que a gente é como pessoa. Se a gente está fazendo algo certo, a gente vai ficar em paz. Eu estaria em paz na beira do mar, com uma água de coco na mão, ouvindo aquela ondinha assim. Meu Deus. Exatamente. Não, Você fica em paz. Você fica em paz, mas se aqui não tiver em paz e Nada aqui não tiver em paz, não tem. E não é a estrutura que vai te dar paz. E não Nem são as local, né? pessoas missionárias, irmãos da igreja, que vão te dar paz. Quem dá paz é Jesus Cristo? Mas se eu não estou aqui ordenado, eu não vou ficar em paz. Exatamente. Porque são muitos anos, às vezes, de comunhão na minha vida, que eu vejo que eu não mudei ainda como pessoa. Porque eu preciso ainda procurar confissão, ora. Quantos padres me veem aí, né, e ficam pensando, mas Roberta aqui de novo, meu Deus do céu, que saco, né? Figurinha repetida? Poxa. A pergunta que me fazem é quanto tempo da última confissão? Aí eu olho pra cara dele. Então. Mas a confissão muda a gente até que certo ponto. Eu tenho me perguntado para eu mesma, até que certo ponto, Roberta, você está mudando como pessoa, como missionária. Missionária também dentro da minha casa, que tem os desafios. Missionário também no trabalho, missionário no dia a dia. Às vezes a gente não se dá bem com aquela pessoa. E aí? Como que você vai ser missionário? Amando. Amando, mas amar é difícil. É escolha. Amar é decisão, é escolha. Amar não é difícil, amar é decisão. É. Perdoar não é difícil, perdoar é decisão. É, Porque vai bater no seu sim. olhar, que você Isso. corta para a pessoa e fala assim, Jesus. E é processo, porque na processo. missão também você precisa perdoar muito. É verdade. Perdoar muito a si mesmo depois de muito tempo pelas coisas que nós erramos como missionários. Nós nos permitimos, né? Isso. Nos permitimos e também fizemos com que outros fizessem assim, que nós... o molde da gente foi tão errado daquilo que passaram para nós, que a gente mesmo fez com que o outro fosse estivesse no pedestal. Tivesse Sim. autoridade Um Deus, um até sobre semideus. as nossas vidas. É né? um semideus que a gente coloca. Aí entra o abuso espiritual. Hércules. Entra o abuso. Isso. Porque, assim, e também uma coisa que você falou mais no início que ficou aqui no meu coração, que eu partilho muito com o Tom, é a respeito dessa questão da santidade, da gente, às vezes, colocar uma régua muito alta, Isso. inatingível, Inatingível. que nem Jesus coloca aquela régua pra gente. Isso, exato. Né? E muitas vezes as pessoas que estão colocando aquela régua pra gente, elas não seguem aquela régua ali, não. Porque elas sabem que é inatingível, entendeu? Então, muitas vezes, quem está nessa condição de te impor aquilo ali, não vive aquilo ali. Mas na maioria das vezes, quando se impõe alguma coisa, é porque você quer tirar o peso de você para botar e responsabilizar o outro. Porque na vida cristã você não impõe nada, você direciona e a pessoa, se é capaz ou não, ela vai fazendo. Se alguém impõe, é porque ela subjetivamente está escondendo que ela não tem capacidade nenhuma de viver aquilo. Eu falo muito com o Tom, assim, de Me que perdoa. muitas vezes... Mas, pô, não, isso porque assim, gente, eu já fiz parte de uma nova comunidade, caminho na igreja desde sempre, entendeu? E assim, nos meus momentos mais escuros foi o momento que começaram a me impor as coisas. E quando me impuseram as coisas, eu comecei a ver a régua. E no momento que eu comecei a ver a régua, eu comecei a ver assim, poxa, a pessoa está me cobrando isso aqui, mas ela chega aqui.
Como é que ela pode me exigir coisas que ela não faz? Sim. Entende? Sim. E isso fere, isso machuca, isso mostra como se nós não fôssemos capazes de amar a Deus sobre todas as coisas. E quando você fala de confissão, foi muito, muito bonito, porque, por exemplo, sábado passado, sexta-feira eu passei mal, a Grazi, graças ao bom Deus, esteve na Casa dos Pobres e fez a nossa parte lá de Nossa Senhora. Sábado foi o dia de estar lá para a exposição de Maria, que teve na Casa dos Pobres São Vicente de Paulo. Eu virei pra Grazi e falei assim, Grazi, meu presente de aniversário que eu queria me dar era uma confissão, mas eu não consegui. Aí o padre João apareceu lá, a Grazi conseguiu me dar esse presente da confissão. Aí fiquei até a hora do almoço, fui para casa fazer um repouso, voltei para poder me confessar. O padre João falou assim, minha filha, nessa missa só fale para Deus assim, Senhor, que eu não me afaste de Ti pelos meus pecados, mas que, acima de tudo, eu te ame mais do que a eles. Isso. Na hora que ele falou isso, eu olhei para a cara dele e eu falei assim, caraca, por que eu vou mudar? É porque eu amo Jesus mais do que os meus pecados. Por que eu posso fazer diferente? Porque eu amo Jesus mais do que meus pecados. Entendeu? Então, assim, quando você fala de confissão, é às vezes aquela última confissão que vai te dar o estalo da mudança geral. E o propósito da confissão. Não é que é não fazer mais, porque a gente é muito falho quando fala, eu não vou fazer mais. E a gente faz. É Judas, né? Então, assim, você não vai fazer mais não, né? Olha, vou não tentar. sei, eu vou tentar, né? Só a gente olhar para Tomé, gente. Você dizia que você conversava com Tom algo, né? Isso, então, a gente conversava, aí eu falava exatamente disso. Às vezes as pessoas se impõem uma régua de santidade tão inalcançável que elas caem. Porque para elas só estão bem, só são aquilo ali, só estão servindo se elas estiverem naquele lugar ali. Exato. E elas não conseguem sustentar aquele lugar ali. Isso. Elas não aceitam menos. Sabe, eu fui percebendo na minha caminhada, isso eu digo até por mim também. Claro que... Eu fui percebendo na minha caminhada e eu fui saindo de vários vales das sombras onde eu estava, percebendo isso. Percebendo assim, olha, eu queria alcançar isso aqui. Né? A internet é danada para isso. Você vê lá a mãe com 13 filhos e fazendo tudo, e você fica assim, eu tenho 3, 10 a menos e não vai. E você se coloca uma régua que não é para você. Isso. Aquela pessoa pode ser. Não sei a estrutura que ela tem, a rede de apoio que ela tem, mas a gente precisa entender, assim, dentro da nossa missão, o lugar que eu posso estar naquele momento. Isso é crucial. Exato. E não é o lugar, não é a estrutura que vai fazer a sua santidade. Sim. Às vezes até te atrapalha muito. Sim. Não é o número de orações que vai te tornar santo. É a qualidade da oração que você se doa com sinceridade. É abrir o coração para Deus, dilatar e falar, meu Deus, eu sou isso, faz de mim o que o Senhor quiser. Como Maria, eis-me aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, fiat voluntas tua. É verdade. Faça-se em mim a sua vontade. Gente, me emocionei aqui. Então, a vontade de Deus não é a nossa. Mas Deus, com essa régua inatingível, Ele não pode pedir a nós mais do que a gente não pode dar. É verdade. Às vezes a gente pensa assim, nossa, eu quero ser santa. E você se descobre no meio do caminho com a pior pessoa do mundo. E aí você se questiona, onde está a santidade? A santidade não está naquilo que a gente faz para as pessoas. O número de obras. Santa Teresa de Calcutá dizia isso, né? Não está no número de obras. Vá para sua casa, ama a sua família, já é a primeira missão. Mas também a segunda, que é dar um passo de cada vez aqui dentro. Sim. E por isso eu vejo muito dentro de mim, quando vocês falaram, né? De repente vocês estavam esperando outro tipo de... Não, eu estou aqui missão, refletindo exatamente sobre isso. Porque eu sei que nós três passamos por muitas coisas, somos pessoas de referência na igreja. Referência a nível de aparecer, de se destacar, né? Mas, assim, com muita tranquilidade eu digo isso. Pode continuar dizendo. Porque se a gente mostra o caminho, a gente é a referência. É verdade.
Não precisa estar no ambão para ser referência, e nem também só aparecendo sempre com o microfone na mão, porque às vezes eu preciso aparecer e preciso pregar. Não é porque também seja chamado, mas porque eu também me sinto muito bem pregando. Eu me sinto bem como pessoa, fazendo bem. Mas é aquela questão da ferramenta. Temos que ser instrumento. Deus nos usa. Sim, é o de teu qualquer maneira. Aonde estamos, é o que você acabou de falar. Limpando um banheiro até pregando. A gente evangeliza, gente, através de um bom dia. Sim. Eu, às vezes, estou conversando com uma pessoa, começo a falar de Deus. Então, eu tenho descoberto e descobri também na minha imigração para Portugal que Deus está em tudo. Sim. Não é uma visão aqui teológica errada eu pensar que ele está em tudo. Está também na tradição, está no dogma, está na verdade da igreja e eu confirmo e eu concordo, só que não significa que esteja só nisso. Ele está em tudo. Tá em tudo que a gente faz. E como é que... É assim, né? A gente fala muito da missão e você tocar nesse assunto e estar em tudo que ele faz amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar a Deus, o primeiro mandamento, o principal mandamento. Aí vem o segundo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas é acima até de mim. Eu amar a Deus acima de mim mesmo. Exato. Mas e a continuidade dele, vírgula? E ao próximo como a ti mesmo. Exato. Às vezes a gente quer ir no amar a Deus sobre todas as coisas, aí pula a parte do ao próximo e a ti mesmo. Amar a Deus e a ti mesmo. Não. Ou ao contrário, né? Amar você, a Deus por último e o próximo deixa de lado, né? Só que não é assim. O amar a Deus sobre todas as coisas é você ver Deus em tudo conforme você falou. É você ver que a gente está aqui, que nós somos dependentes, nós somos necessitados da graça diariamente. É diário. Acho que se a gente pudesse melhorar, minutalmente. Porque segundalmente, né? Você pegou mal isso. Mas assim, e amar ao próximo como a ti mesmo, a gente só ama o próximo se a gente se ama. Isso. A gente só ama o próximo se a gente se conhece. A gente só ama o próximo quando a gente mexe no castelo interior que existe na gente e a gente vai cuidando das coisas que estão aqui dentro e ordenando de forma correta. Porque quando a gente não faz anos de terapia, a gente modela muito o servir como se fosse amar a Deus. Não que Deus não haja nesse serviço, mas a gente oferece um serviço vazio para o irmão. Aí, quando o serviço vai vazio, na hora de uma queda, se leva montes. E um monte mesmo. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas amar a Deus é você também se amar e amar o próximo. E quando se há uma cooperação, é você também cooperar e não dar a responsabilidade toda somente para Deus. Porque Deus vai fazer na sua vida. Vai, meu irmão. Vai, minha irmã. Não é assim que fala na igreja, né? Mas e você? O que tem feito pela sua vida? Nessa ordem. Que a ordem já é correta. Deus vai fazer, mas o que eu posso fazer? O que eu posso fazer como pessoa, né? Para mudar a minha vida primeiro e depois mudar a vida das pessoas. Não possamos colocar, eu não estou pregando, tá, gente? Mas pode pregar também, a gente não liga, não. Não possamos colocar a nossa confiança naquilo que quebra. Sabe? Porque, com certeza. Senão daqui a pouco a gente vai catar todos os cacos e o primeiro a se quebrar vai ser a gente. É verdade. A gente falava até no carro, né? A gente tem que olhar para o crucificado. Missão é se crucificar, mas se lembrar que eu tenho carne e sangue e preciso cuidar da minha carne e do meu sangue também. Sim, sim. Operar milagres não é você ter poder nas mãos e fazer as pessoas repousarem nos retiros e até mesmo uma palavra já mudar a vida da pessoa. É um milagre de cada dia. A gente falava numa partilha que a gente teve esses tempos atrás, né, que o maior milagre é o processo da conversão, né, Beta? A transformação. E ainda acho que é um processo até o último suspiro nosso, porque perfeição nos exige muito, principalmente as pessoas que convivem conosco. Sim. Porque realmente elas não estão erradas também, porque a gente está no caminho de santificação e a igreja. Só que
devem também olhar para nós como pessoas que erram muito também. É uma exigência da sociedade quando olham para nós que somos cristãos, como se a gente não pudesse errar nunca, se eu tivesse que acertar em tudo. E como a gente também está falando dessa missão interior, esse processo demora mesmo. É importante demorar para que a gente possa reaprender, reavaliar a vida, reprogramar os padrões. Subir uma escada lentamente, Isso, né? entrar no castelo interior. Entrar no castelo interior, exatamente. Tentar não sair, e quando sair, volta de novo. Né? Explicar sobre o castelo interior, tem que falar sobre o livro de Santa Teresa d'Ávila. Não, e falando de Teresona, vamos lembrar de Terezinha também, né? Isso, a gente está num mês missionário, a igreja convida a gente no mês de outubro a essa reflexão a respeito das missões, né? Tô até temática aqui quase com todas as cores do terço missionário. Adorei. Só faltou o branco. E assim, Santa Terezinha, cara, padroeira das missões, doutora da igreja. E ficou lá no Carmelo, né? Aí a gente volta lá tanto para as panelas quanto para dentro de casa, porque o que ela viveu ali foi muito intenso. Foi muito intenso com Deus. Então, assim, ela entendeu. Ela entendeu. E sorte a nossa de que ela entendeu. Para simplificar para a gente, né? Porque realmente, assim, ela nos deixou um caminho que a gente precisa entender, assim, qual é o nosso lugar na igreja? Qual a minha vocação na igreja? Eu serei o amor. Cara, aí você vai, né, amar um verbo. Quer da gente uma ação. Isso. Amar ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Se a gente não entende que essa ação é o que a gente precisa, é a ação principal, o amor, o amar é a ação principal, acho que vira um ativismo. Eu faço. E essa palavrinha estava aqui me cutucando, ativismo. Porque a gente entra no ativismo. É muito bom você ir para um retiro, servir, quase todo final de semana você tá ali. É maravilhoso. Mas... quando que você bota em prática o que você prega? Desculpa, falei. Sim. Mas a humanidade, ela tá ferida pelos traumas que a gente passou quando criança. Temos o ego muito infantil ainda, para suportar muito sofrimento. Perfeito. Eu não tô com ego infantil, não. As invalidações das pessoas. Adolescente. O meu já tá idoso. Os cargos que não nos são dados, não aceitamos com dignidade também e com humildade. A gente pensa assim, não, mas eu quero ser o primeiro a fazer. Eu quero sentar lá para o padre me ver. E aí os últimos são os primeiros, e os primeiros são os últimos. Deus é tão sábio que ele fala, um dia você está aqui na frente, outro dia você está aqui atrás. E se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, por que a gente briga tanto em missão, em comunidade? É verdade. No clero. Porque vem o ego humano. Então, infantilizado por traumas, feridas que não ainda foram curadas. Vamos procurar o psicólogo aí, galera? Aqui, a gente conversou e não falou de uma coisa importante que está aí do seu lado. Os livros da Roberta. Esse aqui não é dela não, mas muito me interessa. Esse aqui é furto é pecado. Mas assim... a gente vê, Roberta publicou, né, os 3 livros, cada um em um momento, cada um de uma forma. Sim. Buscando o céu em mim. Cada um numa história. Todas as respostas são amor. Esse livro aqui, gente, todos eles eu li, mas esse aqui tem o meu coração, porque as palavras de Roberta foram... E Crônicas Espirituais e Humanas, uma imersão na humanidade e na espiritualidade com orações e profundidade. O amor de Deus está em tudo e em todos, mas principalmente em nosso dia a dia. Também acho que falando da história de cada livro, você entra um pouco também na história de cada missão, né? Exato. O primeiro foi... eu demorei 6 anos para escrever e 2 anos para me aceitarem em uma editora. Então, mandando sempre para as editoras, aí uma se comprometeu a conseguir lançar o primeiro. O segundo e o terceiro, eu tenho mais um que está ali, né? Mas aquele foi eu vou falar cofundador. Coautoria, né? Coautoria foi minha junto com o Sam Miage, né? E esses dois, Sam Miage, que é um advogado. Desculpa. O nome é engraçado mesmo. E todas as respostas são amor e Crônicas Espirituais e Humanas. Eu escrevi em Portugal durante 1 ano, que eu fiquei lá, e foi maravilhoso, porque assim,
Eu estava passando um processo de mudança, de luta interior também, que você troca de um país para outro, Sim. você se sente lutada, né? Aham. E aí, Cadê minha gente? exatamente. Descobri, assim, um dom maravilhoso na tristeza, às vezes em alguns sofrimentos, incompreensões que a gente passa Sim. fora do país, né? E aí nasceram esses dois aí. E também, principalmente, a África, onde eu sou apaixonada, né? Lá tem o Instituto Missionário, né, que é o Careb, né? E aí, quem quiser também ajudá-los, né? Fiquem bem à vontade, né? Muito legal tem também esse Instituto Missionário. Muito cara, bom, muito, eles ajudam muito. muito as crianças lá, me acolheram, né? E tem o primeiro, o segundo e o terceiro. Acho que tem alguns textos das colunas espirituais e humanas que eu falei também sobre o Marajó, né? E o Marajó tem um instituto lá, também do Marajó, com o Beto e a Virtes, são maravilhosos também. Nós vamos conversar, tá, Beto e Virtes? Vamos conversar! São pessoas Nos conheceremos! que estão lutando, né, pelo evangelho como a gente também, distribuindo o amor de Deus, Sim. ajudando as pessoas, isso é o mais importante. Com o tempo a gente vai vendo que tudo isso é uma bagagem muito boa para a gente melhorar como pessoa, como missionária também, né? Eu parei aqui na página aqui, eu só Fica assim, à vontade. Só folheando, Gente, né? o tema já... Só folheando aqui o livro, aqui, a página que eu parei. O que fica de uma missão? Nos átrios da missão apostólica. O que fica de uma missão além da experiência? O que fica de uma missão além de amizades? O que fica de uma missão além do amor que damos e recebemos? O que fica de uma missão além de nós mesmos? Fica a gratidão por tanto carinho de Deus, fica a saudade dos que nos acolhem, fica a vontade de não mais parar, fica o desejo de dar mais, fica o esboço das imagens guardadas, fica o sorriso das crianças, fica o passeio dos céus estrelados e do raiar do dia, fica as conversas e as partilhas de vida, fica o sofrimento inacabado, fica o calor do abraço, fica o consolo de Jesus, fica a paixão pela cruz, fica a alegria de não mais deixar Deus, fica o cansaço, a quietude, a palavra, o gosto de querer mais. Missionário não é viajante, missionário não é turista, missionário não é descobridor de mares e terras. Missionário é amar acima de tudo a cruz, as chagas de Cristo. Texto realizado após algumas experiências, no qual ela atuou como missionária na ilha de Marajó, em Belém do Pará. Que providência divina! Caraca, hein? Olha! Espírito Santo. Que texto, hein? Caramba, velho! Tem textos desse mesmo âmbito, né? Uma retórica bem interessante que eu tentei escrever de experiências humanas espirituais. Meu Deus. Não, mas aí quando você vê isso, você vê assim... As pessoas intitulam muito, né, os missionários como viajantes, turistas, como os mochileiros, aqueles que, tipo assim, às vezes até não gostam de trabalhar. Muita gente já pensou isso sobre né? mim. Tá em missão. Infelizmente, já pensaram. Pessoas. Não, mas aqui, tem missão aqui na sua cidade pra você fazer, pra que você vai pra África? Tem missão aqui no Cordoeira, tem aqui lá no Campo do Coelho. Não, e vamos falar a verdade, realmente tem. Mas tem quem mais. disse que não estamos fazendo? Mas quem disse que não estamos fazendo? É verdade. Entendeu? Aquela questão, existem coisas que a gente chega, tem coisas que as portas são abertas para a gente poder chegar, mas tem certos lugares que nós não temos essa acessibilidade ainda. Isso. Mas que não deixa de ser visto, notado e ajudado quando necessário. Isso. O que aconteceu com Jesus quando ele foi a Nazaré? Cagaram pra ele. Desculpa. Perdão, Senhor. Não era bem isso, mas é isso. Enfim, e a gente fica nessa também. Imagina as pessoas que estão lá naquela região, todas sofridas. E ninguém a gente sabe né? que tem missão aqui, mas eu acho que lá chega num ponto que os de lá já não conseguem mais. Não, e ficam sobrecarregados. Sim. Sim. Eu sou muito grata a Deus por ele ter me permitido ir a lugares que eu nem imaginava, que não estavam no meu script da vida. No seu não, mas no de Deus estava. De Deus estava, né? Não fui também para me mostrar quem eu sou. Fui porque precisa ir. Se precisa, eu quero estar.
É verdade. É só isso, é um comportamento humano que todos nós vivemos, né? É o id, né? É o id sem pretensão, é o id porque você vai, porque você vê que estão necessitando da sua ajuda. Então, assim, se o Marajó precisa, vamos ir até o Marajó. Se na África precisa, vamos até a África, né? Onde mais precisa, Jesus? Meu marido ainda não sabe isso não, tá, gente? Mas a nossa casa também precisa de um pouco mais de compreensão, precisa... Bate a mãozinha também, ó. né? Essa a gente bate assim, ó. Nossa casa precisa de compreensão. A gente tenta fazer a nossa parte, mesmo com as nossas imperfeições. Sim. Né? Sim. Não, e assim, quando você coloca isso mostra que, assim, gente, a gente precisa olhar o chamado de Deus, a individualidade do chamado, né? Como nós falamos o tempo todo, eu sou casada, a Grazi é casada, você é celibatária, mas olha só, Deus nos chama a falar dele. Falar dele aonde? A começar na nossa vida. Não sendo perfeitas, tendo os nossos problemas, tendo as nossas dificuldades. Mas, Beta, sem ele você estaria aqui? Não. Deus é tudo, né? É verdade. Sem ele você estaria aqui? De forma alguma. Eu tenho feito essa pergunta a muitos convidados e eu tenho percebido isso quando eu revejo os capítulos, os nossos podcasts. E sem ele você estaria aqui? Com certeza não. Mas eu não tinha passado da primeira. Entende? Então, assim, quando a gente avalia isso, a gente também tem uma gratidão e um amor por Deus que a gente quer responder. A gente quer mostrar às pessoas que mesmo no seu momento de dificuldade, de transtorno, de obstáculo, de escuridão, que existe uma luz capaz de salvar a gente. Isso. Quando a gente começou esse podcast aqui, a Grazi sabe muito bem disso. Nós duas não tínhamos condições nenhuma de assumir uma bancada e falar da mão poderosa de Deus. Porque a gente sentia falta da mão poderosa de Deus na nossa vida. Desculpa, falei. Mas é verdade. Sabe, a gente não deixava de rezar, a gente não deixava de buscar sacramento, a gente não deixava de orar, a gente não deixava de ir na missa, a gente estava participando fielmente de tudo, buscando fielmente a tudo, mas aí que veio aquela viradinha de chave. Sim. É no caminho que vocês serão curadas. E Deus se apresenta pra gente, acho que para cada um ele se apresenta de uma forma. Quando a gente foi pro monte, né, para fazer lá o cerco de Jericó, a gente foi pro monte de São Miguel. Quem não conheça, por favor, conheça, gente, vale muito, muito, muito a pena. Fica em Teresópolis. A Grazi depois passa o endereço, que eu realmente não vou saber. Entra ali na Curva do Peão, se você está indo daqui de Friburgo para lá. Passa um pouquinho, Santa Rosa, antes de chegar em Motas, vai ter uma subida com plaquinhas. É só subir. Suba para o céu. Literalmente, porque você sobe. Chegou lá. E a gente fazendo esse cerco de Jericó, uma coisa que aconteceu com a gente, que a gente foi de 7 dias, nós fomos 4, não foi? Não, 5. 4 ou 5. 5. Nós fomos conseguimos 5. ir 5. Do cerco de Jericó, nós conseguimos ir 5 dias. E cada dia, primeiro dia tinha um carro arregaçado lá. E a gente assim, nossa, o carro ali. No dia seguinte, estava faltando as rodas. No dia seguinte, tiraram as vidros do carro. E o capô... Gente, o que é isso? O que tá acontecendo cada aqui? dia desmontaram. No último dia, não tinha nada. E eu falei, Grazi, Deus está falando com a gente através desse carro. Falei, Carro Deus tá velho, todo desmanchado. Exato. Deus está falando... Eu falei, sim, porque quando a gente enxerga que Deus fala com a gente através das coisas, a gente consegue ter percepções de como mudar posicionamentos na nossa vida. Virar a chave, transformar pensamentos, transformar posicionamentos, transformar escolhas. Entende? E ali naquele monte, quando Deus falava, e a gente realmente começou aqui, Deus pedia pra gente algo que falasse dele. E a gente é sempre muito assim, direta para Deus. Como a gente vai falar passando esse turbilhão que a gente tá? Mas ele falou assim, é no turbilhão que eu vou caminhar vocês, que eu vou fazer, bota o pé que eu boto o caminho. E a gente está num momento de missão e de igreja, vou dizer nós três, né? De maturação. Que a gente vê que o início da caminhada com Jesus é mais empolgação, é mais assim, uma fé mais expectorante. E depois, uma paixão, uma na verdade, paixão, né? A gente começa muito apaixonado, a gente topa tudo, a gente faz tudo. Até porque a gente começou jovem, então tem aquele gás, tem aquela força.
E eu dizia esses dias para os jovens lá no Carmo, cara, aproveita isso, é maravilhoso. Mas não deixa só ser ativismo. Isso. E depois, com o decorrer da vida, vem a palavra gratidão. Sim. A gente às vezes está mal, às vezes vai meio que ajoelhando e até claudicando pela igreja, com as feridas interiores. Claudicando. O que é isso? Claudicando é você tropeçando um pouco, andando um pouco... Mais uma. Tá vendo? Né? Você tem que trazer um bambeando, caderninho. né? Eu tô claudicando. Eu também. Nós vamos até Deus de uma maneira dificultosa, mas grata. Aí você começa a olhar, né, para o crucificado, que é a missão mais importante que nós temos hoje, Sim. que nos sustenta na igreja, e pensa assim, nossa, eu estou muito mais hoje aqui contigo, Senhor, por amor, do que apenas por uma simples imagem daquilo que eu construí durante tanto tempo na minha vida. Sim. Até mesmo do que aqueles... a gente falava isso até com a Xaxá, né? Que é a questão de a gente estar caminhando com Jesus porque a gente quer ser moldado por Jesus e não quer experimentar os milagres miraculantes, o extraordinário. Porque, assim, seria maravilhoso Deus chegar na nossa vida e fazer um milagre extraordinário. Mas o milagre ordinário do dia a dia, do acordar, do poder caminhar, do enxergar, do tá bem mesmo estando mal, Isso. é um milagre que às vezes a gente não percebe. É o nosso Monte Tabor, o sofrimento muitas vezes também. Sim. E ali a gente se aniquila para viver o que Deus quer para nós. É verdade. Mas se aniquilar não é você se tornar divino, só divino, né? É você ver que pode melhorar, como eu estou dizendo, batendo muito aqui, a gente pode melhorar a cada dia. A gente deve. Exato. E é um trabalho de processo, é o que você falou. O processo é um meio, não é o fim ainda. É verdade. O fim, até chegar ao fim... Que demore, Senhor! Que Deus é quem sabe nosso fim, né? O processo vai nos moldando, dizendo para nós o que a gente precisa ou não fazer. O processo, às vezes, tem essa voz chamada Espírito Santo, é uma inspiração divina. Não vou dizer que Deus falou comigo, porque realmente com exatidão não sabemos se Deus fala conosco, mas pode falar nas pequenas coisas. Sim. As pequenas coisas do dia a dia. Observando, né? A sensibilidade. Sim. Porque quando a gente está perto de Deus, a gente é mais sensível. Sim. Mais sensível para ver o outro, olhar para o rosto do outro e perceber que ele está passando alguma coisa dentro da casa dele. É você perguntar, né? Você está bem, né? O que eu posso fazer por você? Servir o outro com, assim, não esperar muita coisa, né? Se você vê que aquilo ali está precisando de você, vou colocar a louça, né? A louça cheia de pratos, né? Sujos. Não é você perguntar, você quer que eu faça? Não, já faz, sabe? Sim. Se está ao seu alcance, já faz aquilo que é necessário, né? E, às vezes, a gente espera muito para dar o primeiro passo. E não na correspondência. Mas no amor. Né? Já tô com o coração doendo já. Tô sem remedinho, tá doendo. E esse remédio para dor é só mesmo a sua busca interior, né? Às vezes a gente também busca remédios nos recursos. Sim. E a gente mesmo pode ser um antídoto maravilhoso para expressar esse amor para Deus, né? Nos doar. É uma doação completa que ele nos dá. Né? E assim, vocês falando agora, né, eu me lembro muito e sempre carrego essa frase de Santa Teresa d'Ávila comigo, que ela dizia, e muitas vezes na nossa caminhada a gente fica assim, eu não sinto, eu não vejo, mas eu creio. Isso, é perfeito. Eu carrego muito isso comigo. Quantas missas eu fui, principalmente nesse Vale das Sombras, que eu chegava e falava assim para Jesus, eu não sinto, eu não vejo, mas eu creio. Eu creio, eu creio, eu creio. Isso. Porque não me faltava a fé, né? Eu não desacreditava, mas... Né? E o não sinto, eu não vejo, não é porque eu precisava de uma fé emocional e tudo mais. É porque estava tudo escuro. Sim. Tava tudo sem sabor, literalmente. Aí, é mais um texto que eu parei aqui. Onde está Jesus na missão? Jesus é o marco da minha vida. Tantas pessoas perguntam aos missionários, onde ele está? Muitos dizem que nos pobres, outros dizem que nos lugares que são mais arriscados.
Alguns dizem que estão nos santos e mártires. E até muita gente fala que Jesus é o irmão que precisa de nós. E não podemos negar, Jesus está em tudo isso. Está em tudo em que respiramos. Tudo que move para a eternidade. Tudo que nos aponta para o céu. Tudo que nos santifica. E na submissão e verdade. Até que haja uma compreensão de vida. Toda missão vem com seus riscos e sofrimentos. A sua incapacidade e fraqueza. Mas com uma grande força apostólica que vem do Espírito Santo. Na missão, então, quem é Jesus? Jesus, que é o amor verdadeiro, o amor que descansa os fadigados, o amor que sorri na tristeza, o amor que perdoa as trevas, as nossas trevas, o amor que liberta das prisões, o amor que transforma os corações, o amor que se doa sem medida, o amor que suporta as arestas, o amor que aquece na frieza, o amor que semeia no deserto, o amor que presença na solidão, o amor que se encontra conosco em cada situação, o amor que inventa, o amor que não abandona, o amor que não rejeita, o amor que é capaz de amar no mais profundo recôndito, o amor que se põe na cruz com lágrimas de redenção. Experiência dela na África, em Uganda, onde percebeu as chagas de Jesus e as suas misérias se encontrando. Nossa. Quanto tempo você passou na África? 1 mês. 1 mês. Foi muito bom. Foi um mês muito frutuoso, né? Foi frutuoso, difícil, de aprendizagem também. E de coisas assim que eu nem imaginava que iria passar. Principalmente com o povo, né? O povo, ele é algo assim surpreendente. Você fica assim entusiasmada com o povo, mas muito grata também, né? Então, para mim, essa experiência me amadureceu também como ser humana, de uma maneira maravilhosa. Deixe suas palavras, minha amiga. Eu acho que agora é aquele momento que, se você puder deixar uma mensagem para quem está vendo a gente, pode falar. O que você quiser. O que você poderia terminar esse momento? Uma frase, uma colocação, uma mensagem? O que vem no seu coração para falar para o povo? Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E, gente, ela não está falando isso só porque é uma palavra. É porque ela tem experimentado isso na vida dela. Tá? E agora, como amiga, eu tô falando isso. Gente, eu preciso falar de uma coisa que tá, assim, ardendo no meu coração, porque eu tava lembrando aqui da situação do Rio de Janeiro, né? E as pessoas falam de tudo que aconteceu, das mortes, enfim, de toda a situação, de tudo. E me veio uma pergunta que eu vi algumas pessoas na internet comentando sobre essa pergunta. Tá, aconteceu isso tudo, mas o que vai ser feito depois? É muito pouco. Assim, né? A gente vê muitas pessoas morreram, tal, não sei o que lá. Mas você pensa que aquilo ali foram em dois lugares e que não resolveu o problema daquela população ali. Não resolveu o problema daquelas pessoas ali. Então, às vezes, falta pra gente, pra nós, cristãos, começarmos a assumir de fato o nosso chamado, porque a gente vê que tem muita gente precisando. Verdade. Tem muita gente precisando ser evangelizado, tem muita gente precisando ser resgatado, tem muita gente precisando ser curado, tem muita gente precisando de ajuda. Sim. Assim, eu fico olhando e fico pensando assim, cara, não foi isso que Deus planejou pra gente. Não foi isso que Deus sonhou pra gente. Não é isso que Ele quer pra humanidade dele, pro ser humano que Ele criou, a sua imagem e semelhança. A gente realmente precisa sair da gente e ao encontro do outro, porque o outro precisa muito. Na nossa igreja, a gente fala da Igreja Católica, mas, cara, a Igreja Católica, ela tem, assim, as maiores instituições de ajuda humanitária às pessoas, né? E a gente às vezes discrimina tanto isso, né? As missões, as grandes missões nascem da Igreja Católica. Então a gente, como católicos, a gente precisa abraçar essa missão, abraçar os nossos irmãos, abraçar aqueles que precisam. Eu ouço tanta coisa dos meninos no sítio e eu vejo, cara, foi tão estúpido às vezes a maneira que um entrou num crime e às vezes chegou a cometer coisas que você fala, como que um ser humano consegue? Isso não é condenando eles, não. É sabendo que a gente pode fazer mais pelo outro e resgatar aquele outro, para que aquele outro tenha vida em abundância, que ele consiga dar vida a outras pessoas, sabe? Às vezes falta isso. Verdade. Falta só isso pra gente conseguir. De verdade. Sim.
sabe, eu olho para isso tudo, eu fico assim, cara, eu me pergunto muito disso, a vontade que eu tenho é de descer com a bandeirinha pro Rio de Janeiro e falar, cara, vamos mudar, o que eu posso fazer por você? E mesmo estando chateada com o Rio de Janeiro, porque a última vez que eu fui para não querer voltar, porque roubaram o celular do meu marido dentro do nosso carro, o rapaz se enfiou e roubou. O que levou ele a fazer isso? Verdade. Entendeu? Então, assim, a gente precisa mesmo mudar, sabe? E ser de verdade para as outras pessoas que precisam. Ao chamado também das pessoas. Se eu encontrei esse amor maravilhoso, se você encontrou, se a Arielle encontrou, cara, tem muita gente ainda precisando encontrar. É verdade. E aquela questão, né? Se a gente não tivesse encontrado, talvez seríamos as mesmas pessoas que estão morrendo. Sim. É verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o dedo que julga, porque depois tem um pro céu e mais 3 pra gente. E não estou justificando criminalidade, gente. Não, de não forma é alguma. isso Não, de forma alguma. Não é isso. Mas é dizendo que enquanto cristãos precisamos lutar pelo próximo e não desistir de ninguém. Porque desistir de pessoas é muito fácil. Mas não seja aquele cristão que desiste. Seja aquele cristão que se ajoelha e reza pela conversão até o último momento da vida de alguém. Tá bom? Eu acho que essa mensagem foi muito necessária, Graça. Principalmente por agora, assim, cada vez mais, né? Ter contato com pessoas que precisam de nós, que precisam desse apoio. E, gente, passado todo mundo tem. Passado todo mundo tem. Às vezes, uns melhores, outros piores, mas Deus sabe de tudo. Fiquem com Deus, até uma próxima. Beijão e, ó, até semana que vem. Tchauzinho, pessoal.